Aparece lá conosco amanhã. Mudamos o culto para hoje, que amanhã tem um jogão do Brasil, né? Se hoje já está barulho, meu Deus do céu, amanhã não vai estar mesmo barulho nessa praça aí, né? Mas nós estamos aqui para agradecer a Deus por essa oportunidade de fazermos esse culto na terça-feira para pregar a palavra do Senhor. Amém? Mas lembrar a trazer essa peça que aperta isso aqui, está lá em casa. Dá uma apertada nesse culto que ele está frouxo já, tá bom? Maravilhoso Deus, te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra, pelos louvores, pelas orações. Eu venho receber agora essa palavra, Senhor. Que a tua palavra do céu, para o teu povo que está no live, os nossos irmãos que estão aqui, venha te cultuar nesse lugar. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Por todas as lutas que tu vem nos dar um abraço do teu perdão. Que somos falhos, somos pecadores diante de Deus Santo e poderoso. Queridos irmãos, nesse capítulo 20, do versículo 17 em diante, nós vamos aprender muita coisa poderosa e maravilhosa nesses versículos. O apóstolo Paulo aqui, ele está em despedida dessa região da Ásia Menor. Ele estava em Éfeso, ele foi para a Grécia ali, visitar os irmãos, fortalecer os irmãos, encorajar os irmãos, e agora ele retorna para Mileto. Mileto fica já na Turquia, trazendo os nossos dias. Fica assim. Éfeso fica em cima. De Éfeso para Mileto, quando a gente vai ver no mapa, fica de 50 a 70 quilômetros. E fica entre Rhodes e Éfeso, essa região de Mileto, onde Paulo manda chamar todos os presbíteros da igreja, todos os pastores, trazendo os nossos dias, uma grande reunião, porque ele não ia mais estar naquela região, porque ele já tinha implantado as igrejas, ele já tinha fortalecido os irmãos, encorajado os irmãos, já tinha feito reunião com todo o corpo da igreja, porque ele não ia mais retornar. Essa aqui praticamente já é o final da terceira viagem missionária dele. E a gente vai aprender aqui que aquilo que Deus colocou na mão dele, ele tentou de todas as maneiras dar o seu melhor para o reino do Senhor. Eu te pergunto nessa noite, quando você encerrar o seu ministério, o que é que você vai ofertar ao Senhor? O que é que Deus vai fazer através do teu ministério que Deus colocou nas tuas mãos? Aquilo que Deus te chamou, porque cada um aqui Deus tem um chamado. E naquele grande dia que você vai ter que parar o seu ministério? Porque chega um dia que a pessoa para o ministério dela. Vai chegar um dia que a pessoa vai ter que parar, porque ela vai ficar velha. Se Jesus não voltar, ela vai ficar tão velhinha que ela não vai dar mais conta de fazer a obra. Tem muitos pastores que não fazem. Estão aí com 80 anos, com 90 anos, continuam fazendo a obra do Senhor, glorificando o nome do Senhor, e só para realmente quando morre. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está praticamente findando o seu ministério na região da Grécia e na região da Ásia Menor. Por isso que ele chama todos os irmãos para dizer: olha, eu vou embora, vocês não vão mais me ver meu rosto. As pessoas começaram a ficar muito tristes, porque é um tom de despedida. E foi um homem ali que fez muitas amizades. Foi um homem ali que muitas casas receberam ele, acolheram ele, o ministério dele. Assim como tinha as pessoas que não gostavam dele, mas a maioria das pessoas que ele ensinava, a maioria das pessoas ali que ele doou a sua vida pelo amor pelo Evangelho do nosso Deus Jesus Cristo, era o que importava para ele, que quando ele saísse, dobrasse a costa, que a igreja não viesse acabar, mas que a igreja viesse crescer, que a igreja viesse ser fortalecida. Então isso nós temos que ter em mente. Por isso que naquele grande dia o Senhor vai falar: olha, bendito vocês que vêm em nome do Senhor. O Senhor vai falar: você, servo bom, fiel, você que trabalhou para mim nessa terra, você que deu frutos para mim nessa terra, um dia Deus há de prestar conta com todos nós. É por isso que nós estamos aqui nessa
que eu estou aqui nessa noite pregando essa palavra. Por quê? Porque essa palavra, querida, ela tem alcançado muitas vidas, não somente aqui conosco, edificado a nossa vida, mas milhares de pessoas aí, seguidores. Um dia desse eu tentei fazer uma live pelo TikTok, uma moça já queria conversar comigo ali, todo mundo esperando eu fazer uma grande live, que ainda não é o momento de eu fazer. Mas naquele dia lá na casa da minha mãe, eu senti no coração de fazer uma live lá. Eu coloquei essa live e muitas pessoas gostaram dessa live. Porque foi uma tarde de louvor maravilhosa, de agradecimento ao Senhor. E as pessoas estavam sendo edificadas, testemunhos ali contados. E foi uma bênção aquela tarde de louvor. Foi uma tarde de agradecimento por todos os aniversariantes ali da nossa família do mês de junho. Pela vida do meu pai que está ali internado. Nós fomos ontem lá para minha mãe visitar ele. Ele ficou tão feliz de ver a varoazinha dele chegando lá, dando um abraço nele. A varoa dele estava com saudade dele. Ela briga com ele, mas quando a pessoa está longe, a pessoa sente falta. A família, ela é assim. A família a gente briga, a gente discute, mas deixa a pessoa sair de perto de ti. Tu sente falta até da briga mesmo. Tu sente falta até da confusão, porque é assim, família. Não existe família perfeita. Mas é muito bom quando a gente se perdoa, quando a gente se abraça, o mal é quebrado, em nome de Jesus. Quando nós fomos visitar meu pai, graças a Deus, a gente está orando para que ele venha se operar. Graças a Deus está tudo se encaminhando, muita luta, viu, meus amados irmãos? A gente sabe que o sistema ele é corrupto e por isso que nós temos que estudar. Esse sistema que rege o mundo, ele não é de Deus, ele é do anticristo, ele é do diabo. Por isso que muitas coisas travam no mundo espiritual. E nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós temos que orar e interceder para que todas as cadeias, para que todos os impedimentos venham sair da frente. Porque quando você chega nesse sistema, um joga para a costa do outro. Você vai para um setor, é lá, você volta para lá, é para cá. Eles ficam assim, para não te abençoar. Porque o sistema é corrupto. A saúde, infelizmente, nesse país é corrupta. A maioria dos segmentos dessa nação é todas corruptas. O Brasil vive, meus amados irmãos, para quem estuda o que eu estou te falando, no mundo espiritual, o Brasil vive uma potestade muito forte nesse país. O Brasil está coberto por uma potestade muito poderosa. Mas isso vai ser virado em 2027. Muitas coisas não estão dando certo para o nosso país, porque há, meu irmão, no mundo espiritual, um levante, uma potestade muito grande de maldição sobre essa nação. Mas nós cremos que Deus vai dar vitória para essa nação. Nós cremos, sabe por quê? Porque esse país, meu amado irmão, é promessa de Deus salvar toda essa nação. O Brasil só vai prosperar, meus amados irmãos, quando a gente tirar daquele Congresso Nacional esses corruptos que estão ali e colocar pessoas que realmente querem ajudar o povo. Tanto faz, querido, se é de esquerda ou direita, mas que as pessoas tenham caráter e querem ajudar essa nação e não olhar somente para o seu bolso, para a sua cueca e colocar dinheiro. Porque para você for um deputado estadual hoje, um deputado federal hoje, só para te estar lá, só para te roubar, meu irmão, não coloca uma pessoa lá que tem compromisso com a comunidade. Porque hoje nós sabemos que todo mundo compra todo mundo nesse país, por isso que o país está assim. Porque o Brasil não consegue prosperar, porque todo mundo é comprado, querido. Mas quando o povo começar a trabalhar, quando o povo começar a orar, quando o povo começar... O que é que a palavra diz? Se meu povo o quê? Se humilhar e o quê? Orar, buscar a minha face, o Senhor derrama as bênçãos dele sobre essa nação. Então o maior líder dessa nação, ele tem que estar sobre uma grande proteção de Deus. E não é isso que está acontecendo nesse país. A verdade tem que ser falada, querido. Então nós precisamos mudar essa potestade e colocar a bênção de Deus ali naquele lugar. O Brasil precisa de uma grande mudança, querida, para que esse país venha a prosperar. Pastor, o senhor está falando de política? Eu estou falando de política sim, meu irmão.
Porque nós dependemos desses políticos, nós dependemos desse sistema. E ai da gente que não ore, e ai da gente que não fale. Aí que vai piorar as coisas no nosso país. A gente vê quando a gente vai procurar o governo. Aqui a minha mãe está aqui, todo mês é descontado no contra-cheque dela. E quando eu estou precisando do governo, estou precisando do plano de saúde, chega lá, os caras ficam te jogando de um lado para o outro. Que país é esse, meu irmão? É só para te sugar, que é só para te roubar? Nós precisamos de mudar a mentalidade do nosso povo, querido. A verdade tem que ser falada. Então aqui no versículo 17 diz assim: de Mileto, Paulo pediu para que fosse chamado os presbíteros da igreja de Éfeso para um grande encontro, para um tete-a-tete com os irmãos daquela igreja, para fortalecer a obra do Senhor que não pode parar. Assim que se reuniram, Paulo lhes declarou: vós bem sabeis. Olha só esse versículo aqui, meu irmão. Isso aqui tu tem que ter no teu coração como crente, como servo do Senhor. Vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós durante todo o tempo em que vivi convosco, desde o primeiro dia em que cheguei na província da Ásia. Aleluia, Deus, glória. Paulo aqui demonstrando o grande testemunho dele perante todos aqueles lugares, todas aquelas pessoas que conheciam o seu ministério. Como eu me comportei, como eu vivi perante vocês. Porque nós temos que ter esse testemunho diante do Senhor. No versículo 19, olha que ele vai dizer: servir ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, porque vai ter tempo que tu vai chorar. Porque estar na obra, fazer a obra do Senhor é com suor e lágrimas. Mas a Bíblia diz: aqueles que semeiam com lágrimas, o quê? Com júbilo, em todos os aspectos da nossa vida nós vamos ceifar. A gente vai ser abençoado porque a gente está fazendo a obra do Senhor. Servir ao Senhor, no 19, com toda a humildade e com lágrimas, sendo impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus inimigos dele, que não gostavam dele. No versículo 20, sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa, querido. E naquele tempo não tinha tempo. As reuniões eram na casa das pessoas. A igreja era na casa das pessoas. É por isso que até hoje tem as reuniões, tem as células modernas que tem todo mundo. O templo só veio a ser construído depois de Constantino, no 4º século, querido. As pessoas começaram a construir o templo. Por quê? Porque a igreja cresceu de uma forma tão grande que não cabia dentro de uma casa. É por isso que os templos, grandes templos, foram construídos para a assembleia, a congregação, todo mundo se reunir para adorar a Deus. E a base de uma congregação é o quê? É o ensino da palavra do Senhor. Se na congregação não tiver ensino, não tiver Bíblia, meu irmão, o povo se corrompe. Eu estou te falando, já com Bíblia já está difícil. E se não tiver Bíblia, se não tiver palavra, aí que o povo se corrompe. Sabeis, no versículo 20, repetindo, igualmente, jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público, de casa em casa. No versículo 21, testemunhei tanto a judeus como a gregos que eles necessitam converter-se a Deus sob total arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o foco do ministério dele era de ensino e de provar que Jesus era o Messias, que o cabeça da igreja é Jesus, que foi ele que te chamou e foi ele que me chamou, para a glória do seu santo nome. E no 22, agora pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá, que me guardará. No versículo 23, sei que, no entanto, em que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão
preparados para mim. Foi justamente isso que aconteceu. O homem que impactou, irmão, as províncias romanas da época. O homem que impactou todas as colônias romanas, gregas, da Ásia Menor daquela época. Ele está ciente que a obra que ele fez foi grandiosa, que aquilo estava incomodando os poderosos. Por isso que o Espírito Santo nunca deixou ele enganado. Ele sabia que ele ia ser preso. Ele sabia que em algum lugar, em alguma região que ele chegasse, alguém ia querer prender ele, só porque ele pregava Jesus. Mas mesmo assim, querido, debaixo de prisão, debaixo de sofrimento, debaixo de lágrimas, ele deixou de cumprir o ministério que Deus colocou na sua mão. Isso é um grande ensinamento para a nossa vida. Estou falando de verdadeiro cristão, de verdadeira igreja de Jesus. No versículo 24 diz assim: contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse versículo é o âmago do Evangelho. Se tu não tem ele dentro do teu coração, tu precisa urgentemente se converter. Você precisa fazer uma nova aliança urgentemente com o Senhor. Porque é muito forte isso aqui. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como um valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão que eu recebi do meu Deus. Todos nós aqui temos uma missão. A irmã, quando ela faz esse negócio gostoso aí, que a gente se delicia no final do culto, isso é uma missão, é uma coisa que Deus colocou no coração dela. Isso é missão. Quando Deus toca no teu coração para te abençoar alguém, para te fazer algo maravilhoso para alguém, é missão. Não se engane. Não pense que você, até você arrumar a cadeira da igreja, é uma missão Deus sagrada. Da gente desmontar aqui quando acaba, aguarda tudo, arruma tudo. Isso é missão Deus sagrado. Por mais que muita da gente não goste, mas é de Deus, não é do pastor Luiz, é de Deus, a obra do Senhor. É o ministério que Ele colocou na nossa mão. Se o crente não entender isso, ele não é crente, querido. Isso aqui é muito forte. Olha, contudo, nem por um momento considero a minha vida como um tesouro valioso para mim mesmo, contanto que eu possa completar a missão e o ministério que recebi de Jesus para dar testemunho do Evangelho da glória da sua graça. Isso tem que estar no nosso coração, senão a gente não é crente, a gente só é capa da igreja, querido. Nós temos que exaltar o nome de Deus. E não é fácil, é difícil, é complicado. Porque o ser humano ele é complicado em qualquer segmento. Eu vejo por aí os lugares que eu vou, eu vejo que o ser humano ele é complicado, ele é difícil. Todo ser humano é complicado, querido. Todo ser humano, todo segmento tu vai chegar lá, tu vê o lado bom, tu vê o lado ruim. É os dois lados da moeda, não tem para onde correr. É por isso que o cristianismo é separação. É separação. A gente tem um limite para fazer certas coisas. Não podemos ultrapassar aquilo que Deus colocou para a gente. Versículo 25 é muito lindo. Estou consciente de que desde agora nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez no meu rosto. E o povo começa a ficar triste quando ele fala isso. Porque o homem é um grande paizão. Paulo era um grande paizão, era um grande pastor, um grande ensinador, um homem. Era uma tocha na mão do Senhor, querido. Onde ele passava, ele ganhava muita alma para Jesus e mudava a vida das pessoas através do ministério que Deus colocou na mão dele.
ele sempre bate nessa tecla: passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez no reino. Eu vou repetir esse versículo que é lindo. Estou consciente, no versículo 25, de que desde agora nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez a minha face. Era a despedida da região, era a despedida daqueles grandes líderes que ele levantou ali em Éfeso, em Mileto, em todas as cidades que ele passou. Então isso, querido, é um grande ensinamento para a nossa vida. Versículo 26 diz assim: portanto hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos. Era um pastor, um homem de Deus, consciente de que ele exerceu o seu ministério e que ninguém ia jogar na cara dele, porque ele mesmo conhecia a obra que ele estava fazendo. Então ele foi um grande exemplo. Ele foi um grande exemplo de vida aqui para os nossos irmãos. 27 diz assim: porque jamais deixei de vos de novo. De vos o quê? Ensinar toda a vontade de Deus. Ministério de ensino foi o ministério que Deus colocou na minha mão. Deus, quando me levantou, Ele falou para mim: olha, tu não vai somente cantar, tu vai ensinar o meu povo. Isso não é tremendo, querido? Deus tirar um rapaz lá do palco do mundo, traz para pregar e ensinar através das redes sociais. As pessoas são alcançadas todo dia, novos seguidores no TikTok, no Kawaii, no YouTube, no nosso Facebook, muitas pessoas que acompanham essa live. Aqui a gente não tem nem 20 pessoas, mas na live tem 100, às vezes tem 300, às vezes tem 1000, às vezes tem 2000. Então as pessoas estão sendo ensinadas, é só elas abrirem a Bíblia dela aí na sua casa. Esse é o ministério que Deus falou para mim. E Ele usou uma jovem para falar para mim. Foi no começo da minha conversão, porque eu só cantava. Para quem sabe, quando eu estava no ministério do pastor Narciso, eu só tocava lá o violão. Eu não pregava, era a coisa mais difícil eu ter uma oportunidade. Mas eu estava lá alegre, adorando a Deus. Eu nem sabia que eu ia ser pastor. O Senhor me consagrou logo evangelista. Eu fiquei lá no meu banquinho, fiquei lá adorando o Senhor, fiquei lá fazendo com amor a obra de Deus. Às vezes os pastores não iam, deixavam eu na frente lá, e que eu tinha oportunidade. Mas havia uma promessa por trás de Deus na minha vida, que um dia Ele ia me levantar para ensinar o povo dele. É o mesmo ministério que Deus deu para Paulo. Só que Paulo era Paulo, né, meu irmão? Se eu tivesse os dons que Paulo tem, que Paulo tinha, não tinha de colocar gente aqui, porque a maioria só quer saber do dom, não quer saber da palavra. Mas cada um tem o seu chamado. Nós estamos falando aqui de chamado dele, viu? Deus só dá aquilo que a gente pode suportar, e aquilo que a gente vai dar fruto para Ele. Ele sabe todas as coisas. Então nós temos que ter isso na nossa mente. Portanto, no versículo 26, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos vocês. Eu cumpri, eu fiz a minha parte, agora é com vocês, porque eu vou para Jerusalém. Essa ida dele para Jerusalém foi uma grande oferta que ele levantou, que a gente vai estudar nas outras cartas, para levar para os necessitados de Jerusalém. Quando ele vai chegar lá, vão prender ele, e de lá vão deportar ele para Roma. Lá para Roma ele vai ficar um tempo preso até ele perder o pescoço. Mas não deixou de fazer a obra dele. Não deixou de fazer a obra do Senhor. 27 diz assim, no 28, concluindo: tende cuidado de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu, como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, que Ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Por isso que você tem que honrar a igreja que você congrega, o pastor que te ensina, você tem que honrar. Por quê? Porque o corpo de Cristo foi comprado com preço alto.
Se você não valoriza o sacrifício de Cristo, querido, você está correndo um grande risco espiritual na sua vida. Aqui ele deixa claro, ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Você tem que valorizar o sacrifício que Deus fez aqui na cruz, porque foi sacrifício de morte, Paulo diz. Paulo diz em Filipenses 2 que foi sacrifício, morte de cruz, e foi muito pesado. Ele se esvaziou da sua glória, teve que vir nessa terra como homem e como Deus, enfrentou tudo que nós já sabemos, porque você está no ministério de ensino, mas suportou, Paulo diz, morte e morte de cruz, que era pior naquele tempo. Isso era para os malfeitores, para os bandidos, para os revolucionários, para que não viesse ali confrontar o imperador. Porque o imperador era visto como um Deus. Agora Paulo está dizendo que tem outro Deus mais poderoso que o imperador, por isso que ele perdeu o pescoço, querido. Mas a palavra explodiu no mundo até hoje, por isso que tem 2 bilhões de seguidores no planeta Terra. Quem está entendendo, dá uma glória para Jesus. Isso, é isso aí, querido. Isso aqui é interessante, por isso que eu estou repetindo o versículo, porque isso aqui é muito profundo. Concluindo, tente cuidado de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue. Então não foi fácil. Foi o sangue do Cordeiro, querido. Eu te pergunto nessa noite, você valoriza o sacrifício de Jesus? Diga aí do fundo do teu coração, você valoriza aí, deputado federal? Nosso amigo aí, Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, você valoriza o sacrifício de Jesus? Você é o nosso irmãozinho de verde. Como é seu nome? Esqueça. O Jonathan, só profeta. Esse aí é o Alessandro, né? Você valoriza o Saulo que está ali atrás? Você valoriza, meu filho? O sangue do Cordeiro. Raquel, você valoriza? Helfa, você valoriza? Eliane, você valoriza? Missionária, você valoriza? Missionária Marlene, Pastor Luiz, nós valorizamos. Em meio ao sofrimento, em meio às pelejas, nós valorizamos o sacrifício de Deus. Porque isso que é a igreja, querido. Versículo 29. Eu sei, ele tinha consciência disso, Paulo dizendo, eu sei que logo após a minha partida, olha só, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Os mercenários vêm só para destruir. Hoje, em todo mundo, a igreja ela está infiltrada de tudo que não presta. E a maioria dos pastores no Brasil são maçons. Por aí tu já vê que já está com uma coisa errada. Então a grande verdade, quando tu vai estudar no profundo, Paulo era consciente disso. Que quando ele fosse de lá, ia querer mudar tudo, meu irmão. Entendeu? Mas na verdade não pode mudar. Tem que permanecer a palavra e o líder lá que Deus levantou e continuar o trabalho. Para que justamente esses lobos não venham pegar a igreja e acabar com a igreja. Porque o diabo, quando ele se infiltra na igreja, ele acaba com o ministério. Ele acaba com o ministério mesmo. Ele envergonha o ministério. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado, vigiar muito o que ele tem. Isso aqui ele era consciente de, eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão. Parece que é hoje, né? A gente vê aí como é que está de lobos. Os caras não pregam mais a palavra de Deus, eles só falam em dinheiro e milagre. O cara não fala mais de salvação, o cara não manda mais tu te converter. Eles não falam do sangue de Cristo, eles não falam, meu irmão, pode assistir aí. Mas tem os remanescentes no Brasil. Eu não sou melhor que ninguém, mas Deus me levantou assim, para pregar a Bíblia, versículo por versículo, ele falou para mim. E isso aqui dói no meu corpo, porque eu tenho que. Isso aqui a minha mãe agora me chamou a atenção ali, eu estava falando, porque eu falo grosso, que a missionária, a pessoa pensa que eu estou brigando com a minha mãe, é o meu jeito de falar com ela. As pessoas não entendem, a mamãe falou, para de ser ignorante. Mãe, é nosso jeito.
Você já viu a família dela conversando? Lá da porta da rua te escuta, parece que eles estão brigando aqui, eles falam alto. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? A dona Helena falou, eles só estão brigando por aí, estão conversando. Entendeu como é? O pessoal lá do interior, eles falam tudo alto, né? Parece que estão brigando, sabe? Então é o nosso jeito, querido. Mas que bom, querido, que bom. O versículo 30 diz assim: ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade. Oh, meu Deus do céu, parece que ele escreveu hoje, né? E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com um propósito de conquistar os discípulos para si. Porque a gente sabe, né, que está cheio aí de pastor que, meu Deus, quando sai uma ovelha do pastor, ele fica doido, porque ele vai perder dízimo, vai perder dinheiro, ele fica doido. Eu só sei de uma coisa: o que é meu, ninguém toma. O que é seu, ninguém toma, se você é servo do Senhor. Quem cuida da obra é o Senhor. A grande prova é que a gente está fazendo aquele lugar aí, com muita peleja. Teve um que já até se empregou, não falou, ele sumiu de lá, se empregou, já está empregado numa empresa lá, vou lá. Aí já varou outro lá, Deus não deixa faltar, já varou outro hoje lá. É assim, querido, é na luta, é na peleja. E o que a gente tem que fazer? Somente orar e entregar na mão do Senhor, como a missionária Anem falou. Torcerão a verdade. Meu irmão, o que mais tem hoje, né? As pessoas montando as suas doutrinas, os homens montando as suas doutrinas, são os empresários da fé. Tem muita gente que monta igreja no Brasil só para ganhar dinheiro, o cara não tem compromisso com Deus. O que é que ele faz? Ele manda um monte de pastor estudar teologia, os caras vão estudar, se formam tudo, olha, bora montar todo o Brasil com a empresa. Não tem esse Mateus daqui, não tem um Mix, tem em todo lugar, não tem? Não tem Formosa em todo lugar, não tem líder. É assim que é os globos. Bora prometeu ali, te monta uma aqui, é tudo comercial, só para ganhar e enganar o povo. Os caras não pregam Bíblia, só falam milagre, só falam em cura. E não tem salvação, só é amor, só é vitória, não tem dificuldade. Então é um evangelho mentiroso que não é de Deus. Porque é o seguinte, Deus prova que tu é crente é na dor. Olha, a gente lá na nossa família, a gente está num momento de dor agora, porque o nosso pai está lá. A gente não queria ele lá, mas ele está lá. Um senhor de 80 anos está internado lá. A gente sente, porque é um pedaço da gente, querido. Quando adoece um filho, uma pessoa da tua família, se tu ama a tua família, porque tem gente que não ama, né? Tem gente que pega o bebê e joga logo no lixo, não é verdade? Mas se tu ama a tua família, tu tem uma família estruturada, meu irmão, quando adoece, tu adoece junto com o cara. A gente é crente, a gente está aqui fortalecida, mas lá no fundo a gente sente a dor. Porque é um pedaço da gente, querido. Né? Meu pai é um pedaço de mim, eu sou um pedaço dele. E não é fácil, mas o nosso Deus, ele já provou que ele é o Deus da cura, do milagre. Se ele quiser fazer, ele faz. E se ele não quiser fazer, a glória também é do mesmo jeito para ele. Mas nós cremos que Deus já deu a vitória para o nosso velho lá. Meus amados irmãos, a diabetes dele estava quase em 300. Agora já está em 170. O velho só comia pirão de açaí, meu irmão. O médico falou para ele, para comer sem farinha. Ele é bicho teimoso, né? Aí lá ele está sendo bem cuidado, mas ele não gosta de comer verdura, né, mamãe? O pessoal está empurrando verdura na boca dele. Aí eu tiro isso quando eu falo, olha, se eu Ah, Jesus, tem misericórdia, meu Pai. Mas ele é bacana, ele é gente boa. É bacana. Lá tá bacana, irmão. Deus cuida da gente. Ele tá lá num lugarzinho, tem uma televisão, tem um ar-condicionado, tem um rapaz, até um rapaz judeu tá no lado dele lá. Deus Jesus colocou um judeu no lado dele. Ele também é judeu e ele não deu certo.
Aí já fizeram, ele já está pregando a Bíblia pro cara lá, já se entrosaram lá. E a gente faz amizade, né, irmão? No hospital, né? Quando a gente vai, né? A gente faz muita amizade. A gente conhece as pessoas, a gente vai gostando ali, está todo mundo naquele momento de dor, convivendo com aquilo ali. A pessoa vai, a pessoa até conhece ali um esposo, uma esposa, um namorado, dessa coisa aí. Né? A pessoa então encontra um grande amigo, né? E foi numa situação de quê? De dor, de sofrimento, de perda. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? Deus ele é tremendo, você já prestou atenção nisso? Que tudo coopera para o bem das coisas do Senhor. Por quê, pastor? Porque se não tiver enfermidade, se não tiver desobediência do homem, porque o papai está lá por causa da desobediência dele. Se ele cuidasse bacaninha da saúde dele, ele não estava lá. Mas como a gente não é perfeito, ele está lá, aquilo já vai ajudar quem? Os médicos que precisam. Por que tem médico? Porque tem doença. Se acabar a doença, acaba o hospital, acaba o médico. Então tudo contribui para o bem de Deus. Até aquilo que é da nossa desobediência vai abençoar a vida da outra pessoa. É mesmo, eu vou te explicar para te entender melhor. Você entendeu? Tu bate o carro do cara, quem é que tu vai beneficiar? O cara lá da oficina que está esperando, olhando, Jesus, manda um carro para cá. A tua desobediência, tu foi bater um carro, teu prejuízo, já vai lá para a oficina do cara, benção. O que acontece no mundo espiritual? Deus dá tua desobediência, ele pega a tua desobediência e transforma a bênção lá para aquele que está orando, está buscando. É assim que funciona o mundo, querido. É uma engrenagem que a gente não entende, só é Deus, só, entendeu? Já entenderam o mistério? Uma vez aconteceu isso comigo, eu bati o meu carro, peguei 3 mil, foi 3 mil de prejuízo. Peguei, depois de uns tantos anos eu fui condenado, paguei mais 4 mil para a pessoa. Entendeu? Foi juntando 7 mil reais. Aí no dia que eu levei meu carro na oficina do rapaz, ele falou, rapaz, eu estava orando para Deus mandar um carro aqui para consertar. Aí que eu fui entender aquele versículo, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então tudo que Deus faz é perfeito. Amém? A nossa desobediência vai gerar bênção lá na vida daquele que está esperando. E através da desobediência dele vem para cá, vai e volta a bênção, vai e volta. Por isso que a vida é luta e vitória, luta e vitória. Então o cara prega para ti só vitória, só bênção. Não é verdade. Não é verdade, é mentira, é evangelho, papo furado. Por isso que Paulo está dizendo assim, que não vai ser fácil quando ele sair daquela região. Porque a igreja tinha crescido muito, dava muito dinheiro, a igreja dava muito dinheiro, o apóstolo Paulo sabia administrar todas as igrejas, as pessoas que ele colocava lá, entendeu? Aí pega um mercenário e acaba com a igreja, não é verdade? A gente parou no 30, não foi? Vamos para o 30 agora, e ainda mais, né? O 30, vamos para o 31 agora. Portanto, olha a lição aqui. Portanto, vigiai. Lembrai-vos que durante 3 anos ele passou só em Éfeso, porque ali a idolatria era muito pesada, o negócio era difícil aqui. Durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso, porque ele sofreu muita perseguição onde ele passou. Mas ele não olhava para isso, ele olhava para o alto, ele olhava para frente. Ele queria completar a carreira dele e guardar a fé que ele fala em Timóteo. Versículo 32. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça. Ai, se não fosse a graça, a gente estava na roça. Isso aqui é forte, querido, eu vou repetir. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e a palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados, que são separados para fazer a obra do Senhor. Então a palavra ela nos exorta, ela nos edifica e nos consola.
puxa a nossa orelha, na verdade. O 34 diz assim: vós mesmos sois testemunhas que estas mãos trabalharam para suprir minhas necessidades e as de meus companheiros na obra. Aqui ele está prestando conta com a igreja. Ele está prestando conta com a igreja do Senhor Jesus. Que tudo aquilo que ele pegava ali era só para as necessidades dele, para fazer a obra do Senhor, porque ele era um evangelista, ele saía muito evangelizando e precisava de recursos para viajar. Não é como o Lula, né, que pega o nosso dinheiro e só vive viajando aí, gastando um monte de dinheiro do povo, porque o cara está acabando com o país, meu irmão. O cara tem que falar, é o nosso dinheiro de imposto, ele está acabando com o nosso país, entendeu? Já está em bilhões as viagens desse cara, desse corrupto. Aí eu não vou falar, tem que falar, meu irmão, tem que me posicionar, eu sou cristão. Hein? É muito fácil tu pegar o dinheiro do povo e sair viajando, meu irmão. Eu quero ver tu ir passear às 4 horas da manhã lá, trabalhar até 2 da tarde. Hein? Mas por isso que o cara quer ser deputado, o cara quer ser... Porque o cara só vai trabalhar quando ele quer, irmão. É o melhor emprego do mundo. Hein? Tem que ser... A verdade tem que ser falada, querido. Papo furado é esse? Tem que ser falada, meu irmão. No versículo 34: vós mesmos sois testemunha que estas mãos trabalharam para suprir minhas necessidades e as de meus companheiros. Versículo 35: por meio de todas as minhas realizações tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, que não é fácil a obra do Senhor, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É bem mais aventurado que dar do que receber. Olha como Deus é inteligente. As pessoas não entendem isso aqui. A maioria das pessoas não gosta de dar nada para ninguém. Eu conheço um português que tem na nossa família que nem água ele gosta de dar para o cara. Mas a Bíblia diz que quanto mais eu dou, que quanto mais eu faço, mais eu recebo. E as pessoas não entendem. As pessoas não abençoam ninguém, não ofertam, não dizimam, não dão nada, não ajudam. Não... Aí querem ser abençoadas, querido. Não é assim. Você tem que semear, você tem que dar, plantar para você colher depois. A nossa vida é uma semeadura, tanto espiritual como material. Olha, eu tenho um cunhado que ele é ateu, já prega lá na Serra, Marquinhos. Ele é ateu, ele não acredita em Deus. Mas chega um pastor lá de moto lá, pode pegar aí, pastor, separa e manda deixar lá na comunidade dele. A empresa dele não falta nada para ele. O coração do homem é melhor do que de um crente. O cara abençoa, minha irmã abençoa outra coisa lá. Uma ONG que ela abençoa. A minha irmã Samanta abençoa. A minha irmã Samanta abençoa esse ministério. Todas as minhas irmãs abençoam esse ministério. Todas elas ajudam esse ministério. Todas elas. Não somente aqui, elas ajudam muitas pessoas fora. Aí como é que a empresa delas não vai ser abençoada? Meu irmão, tem dia que tem tanta nota que ele chega de dó na vez da gente. Tá bom já, tá bom, vou embora. É muita bênção, querido. Porque quanto mais tu dá, mais tu recebe. Aí você tem um coração duro, não abençoa ninguém. Como é que você quer ser abençoado, querido? Aí as pessoas pegam esse versículo e bem mais aventurado é dar do que receber. Porque quando você dá, que você recebe com Deus. Só que quando te prega assim, mais bem-aventurado é dar do que receber, a maioria das pessoas estão ligando isso ao dinheiro. Não é só o dinheiro. É tu dar um carinho, é tu dar um amor, é tu dar um abraço, é tu fazer um bem, é tu fazer um churrasco com o teu pastor, é o teu pastor te levar para comer uma pizza. Faz tempo que a gente não vai lá, né, irmão? A gente tem que ir lá naquela pizza que é um metro lá para te comer lá com a galera. A irmã agora não quer mais ir, ela tá light agora. Tem que mandar fazer uma só de frango, né, irmão? De frango não faz mal pra gente, que é bem light. Então, querido, bem-aventurado é dar do que receber. Nossa irmã Raquel tem um coração muito grande, irmã Niane, minha mãe,
Essas pessoas que têm o coração grande assim, não tem como Deus não abençoar. Olha, a minha irmã Ana Cláudia, que está aqui, ela tem um coração muito grande. Deus deu uma grande bênção para ela. E ela falou, olha, está aqui, pastor, estou mandando para ti o dízimo. Esse dízimo que ela mandou para mim, deu para comprar 40 sacos de cimento. Por quê? Ela é fiel, meu irmão. Deus destravou uma bênção no precatório que estava travado não sei quantos anos. E deu para comprar já os 40 sacos de cimento lá para lá. Nós vamos encher a laje, irmão. Está uma peleia, mas nós vamos encher. Viu? Vamos encher essa laje lá. Vamos encher para a glória do nome do Senhor. Entendeu por que nós estamos aqui? Por causa do compromisso com Deus, com a obra dele. Porque ninguém hoje quer mais fazer a obra do Senhor dele. As pessoas colocam dificuldade, dá dor de barriga, dá fome, dá febre. O cara não vai para a igreja mais. Entendeu? Pode falar. Isso. Já teve uma pessoa que chegou comigo e falou assim, que essa igreja de hoje, ela não ajuda mais ninguém. Não ajuda mais. Eu falei assim, olha, as igrejas que têm condições, elas deveriam ajudar. Com certeza. Olha, o nosso ministério, quando a gente acabar essa etapa aí dessa obra, a igreja estiver toda pronta, nós vamos investir muito no social. Só que é o seguinte, tem que ter muito cuidado com isso. Quando você vai investir no social numa igreja, você só tem que realmente ajudar aquela pessoa que está precisando. Senão, tem pessoas que vai no vácuo, só que aí no vácuo igual a Bolsa Família não quer mais trabalhar. Entendeu como é? Tem que ter até sabedoria nisso. Olha aqui que o texto diz, por número 35 para te encerrar. É o 35, né? Por meio de todas as minhas realizações da obra que ele operou, tenho-vos mostrado que mediante o trabalho árduo, que não é fácil estar aqui, não é fácil para nenhum de nós. A gente queria estar roncando aí, curtindo uma televisão, mas nós estamos aqui numa terça-feira, porque amanhã é Jogo do Brasil, 7 horas da noite. Vai estar um movimento grande aí, dá até para ganhar um dinheirinho extra aí, quem quiser fazer venda aí. Olha aí. Mas Raquel gosta, né? Tá certo, deixa eu abençoe. Então, olha, árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. É bem mais aventurado que dar do que receber. Então, quando a gente aprende essas coisas, nunca vai faltar nada para a gente. Porque tem muito crente passando aperto, porque não abençoa ninguém. Não ajuda ninguém e só quer venenoso. Aí não tem, meu irmão, vai ficar ali. Nós temos que abençoar as pessoas. Até, olha, quando eu vou por aí trabalhar, eu sempre levo uma maçã ali para me comer no lado, uma manguinha, então eu coloco aqui no lado. E dá uma fome no trânsito, não tem tempo, porque se tu parar, aí que atrasa a rota. Mas quando eu chego no setor que eu vou entregar, que eu vejo lá o guarda lá, que abre a porta para mim, que deixa eu entrar, eu vou lá, pego uma manguinha e dou para ele, ele fica feliz. Entendeu? Às vezes eu nem incomodou para agradar o cara, porque o cara me recebe bem lá, a pessoa me recebe bem lá. Tem lugar que o cara não quer nem olhar para a cara da gente. É assim. Tem lugar que a gente é bem recebido, tem lugar que as pessoas não vão com a cara da gente. Isso é tudo normal. Mas quando tu está com Jesus, Jesus vai quebrando as cadeias. Porque eu já vou orando, Jesus toma conta da minha rota, eu vou escutando o hino, eu vou orando, eu vou na frente, as coisas vão acontecendo. É muito difícil dar um B.O. na minha rota. Só dá quando eu esqueço que eu sou da minha mãe, sou muito esquecido. Às vezes eu esqueço alguma coisa de embarcar, é assim. Entendeu? Mas é uma rota abençoada. Eu já digo antes para a pessoa, olha, eu estou chegando ali. Para não atrasar a rota. Tem todo um macete de você trabalhar. Então, querido, dá. Não é só dinheiro. Isso aqui, se um falso profeta pegar esse versículo aqui, ele vai sugar todo mundo do ministério. Olha, traz dinheiro, tem que dar dinheiro. Vem da tua casa, na fogueira santa, ele estorra até a casa do cara, né? Vem? E tem profeta que só vai pegar o dinheiro na casa do cara, né? Vem? Só vai para receber, né? Assim também é muito bom, né? Aqui o apóstolo Paulo era um homem que trabalhava, meu irmão. Ele vendia tendas para não ser pesado para os irmãos. É por isso também que eu trabalho, para não ser pesado para o ministério. Não é fácil, mas é prazeroso a gente ter o trabalho da gente, o dinheirinho da gente todo mês ali certinho.
Entendeu? É tudo investimento na obra, querido. Foi até o 38. Viu? É até o 35 aqui na minha Bíblia. Tem Bíblia que vai até o 38. Mas esse aqui só vai até o 35 na King James. Tá? Vamos ficar de pé e vamos orar. Ei. Aqui só vai até o 35 no livro. Aqui já. Mas eu vou ler aqui, tá? Paulo se despede orando de todos. Havendo concluído essas declarações, ajoelhou-se com todos eles e orou. Então abateu-se sobre todos profundo sentimento de tristeza e, abraçando afetuosamente Paulo, o beijavam. O que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais veria o seu rosto, e assim o acompanharam até o navio. Foi uma grande, é o resumo de tudo que a gente pregou, e foi uma grande despedida do apóstolo Paulo. Não foi fácil aqui, porque ele era amado ali pelos irmãos, pessoas, obreiros, presbíteros, pastores ali da região de Éfeso, de Mileto, de todas aquelas regiões ali de Rhodes, da Ásia Menor. Foi uma despedida dele. E realmente foi isso que aconteceu. Não viram mais, porque ele foi para Jerusalém, de lá ele foi julgado, de lá ele vai para Roma, de lá ele vai morrer. Vai acabar o ministério dele lá, cumprir o ministério daquilo que Deus colocou na mão dele. Então, se hoje tem cristianismo aqui no nosso continente, foi por causa desse homem que contribuiu. Foi através do ministério dele, através da obra de Cristo. E vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos nessa noite por essa palavra. Somos gratos a Ti, meu Pai, por tudo que Tu tens feito na nossa vida. As lutas, as pelejas, os levantes são muito, mas nós estamos aqui para fazer a Tua obra e para ensinar o povo, Senhor, esse rebanho que Tu colocou nas nossas mãos. Não somos melhores que ninguém, mas nós estamos aqui, meu Pai, para dar exemplo, para dar testemunho, Senhor, para que os nossos irmãos, os pastores do Brasil, venham mais ensinar o povo, venham se preocupar mais em ensinar o rebanho, preparar o rebanho para o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, Pai, nós Te exaltamos. Por isso, nessa noite, nós glorificamos o Teu nome. Nos dá uma noite reparatória, Senhor. Queremos estar contigo naquele grande dia. Abençoa a nossa juventude que está aqui. Abençoa os nossos missionários que estão aqui, os nossos irmãos da live, que nos acompanham nas redes sociais. Abençoa todas as pessoas que ainda vão ouvir e assistir essa pregação. Que elas possam Te conhecer, que elas possam pegar uma Bíblia, Senhor, para ler na sua casa. Que elas possam ser curadas, salvas, que elas possam ser, Senhor, abençoadas em todos os aspectos da sua vida. É por isso que eu Te peço nessa noite, não somente pela saúde do meu pai, vai na frente, Senhor, dá vitória para o Teu servo, tira ele de lá, traz ele de volta para a nossa casa. Glorifica o Teu nome na vida do Teu servo naquele lugar, e não somente na vida dele, Pai, mas na vida de todas as pessoas que estão ali, querendo se operar, que estão na fila de operação, que Tu venha visitar nessa noite. Tu venha visitar os enfermos, o órfão, a viúva, o pai de família que não tem onde morar, aqueles que não têm o que comer, aqueles que estão, Senhor, aí no mundo do crime, das drogas, aqueles que estão em guerra, as nações que estão em guerra, meu Pai. A gente está numa Copa do Mundo, mas o mundo está em guerra, as pessoas estão morrendo no mundo, as coisas, profecias estão se cumprindo a cada dia, Senhor. E nós estamos aqui como remanescente da Tua Palavra, pregando e ministrando a Tua Palavra, para que a Tua Palavra chegue a muitos corações através das redes sociais e através do Ministério da Oração e Graça. Quero Te apresentar também nosso culto de mulheres, domingo, Varões do Senhor. É culto de mulheres. Convida alguém para estar conosco no nosso culto. Eu creio que vai ser uma grande bênção do Senhor no domingo. Todas as nossas varoas aqui ministrando, adorando, pregando, engrandecendo o nome do Senhor. Que eu Te peço nessa noite, meu Pai,